Você sabia que talvez estejamos regredindo na evolução da nossa própria espécie? Não fisicamente, mas mentalmente, cognitivamente. É como se estivéssemos lentamente voltando ao ponto onde nossa mente deixa de ser a principal ferramenta de sobrevivência e passa a ser apenas um acessório para a tecnologia. Pense comigo. Quando foi a última vez que você memorizou um número de telefone? Há alguns anos, sabíamos de cor o número de amigos, familiares, do trabalho, até da pizzaria do bairro. Hoje, se o celular for perdido, esquecemos até o próprio número. E quando você precisou fazer uma conta rápida, como multiplicar 28 por 7? Antes, era papel, lápis e raciocínio. Hoje, é a calculadora ou até a IA. E sobre escrever um texto, montar um projeto criativo, organizar ideias do zero, hoje ferramentas de inteligência artificial já entregam tudo pronto. É útil? Sim. Mas será que não estamos terceirizando demais a nossa capacidade de pensar? Antes, a leitura era o principal meio de aprender e absorver o mundo. Livros, jornais, revistas, todos exigiam concentração. Hoje, tudo é processado em vídeos curtos, de 30 segundos, que nos treinam para a distração e não para a profundidade. Não estamos dizendo que a tecnologia é vilã, mas precisamos olhar para o que ela está fazendo silenciosamente com a nossa mente. Porque talvez estejamos nos transformando em primatas digitais. Seres altamente conectados, mas com habilidades cognitivas cada vez mais básicas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vivemos na era da conveniência absoluta. Com um toque na tela, temos o mundo em segundos. Notícias, ferramentas, comunicação, entretenimento, inteligência artificial. É um avanço extraordinário, mas também uma armadilha confortável. A memória humana, por exemplo, está em declínio. Pesquisadores da Universidade de Colômbia identificaram o chamado efeito Google. Nosso cérebro está se adaptando à ideia de que não precisa mais guardar informações. Ele só precisa saber onde procurar. Parece esperto, mas tem um preço: a redução da memória de trabalho e da retenção de longo prazo. A memória de trabalho é responsável por manter informações ativas por um curto período, enquanto raciocinamos. É ela que usamos para fazer contas de cabeça, lembrar instruções, tomar decisões. Mas se não a exercitamos, ela se enfraquece. É como um músculo. Não usado, atrofia. Outro impacto direto está na atenção. Segundo o professor Larry Rosen, da Universidade Estadual da Califórnia, a constante troca entre apps, notificações e redes sociais reduz a capacidade de concentração prolongada. Isso nos treina para o imediatismo, para o clique rápido, para abandonar tudo no primeiro segundo de tédio. E esse hábito molda a forma como lemos, como assistimos vídeos, como interagimos com o mundo. Hoje, poucos conseguem ler um texto inteiro sem pular parágrafos. Poucos veem um vídeo inteiro sem pensar em tocar para frente. Isso afeta também a nossa criatividade. Antes, criar algo envolvia tempo, silêncio, profundidade. Agora, com tantos estímulos visuais e respostas prontas, estamos perdendo o costume de imaginar, conectar ideias, errar, testar, tentar de novo. Estamos mais criadores de conteúdo do que criadores de conceito. Mais replicadores do que inventores. E há algo ainda mais sutil e perigoso: a desconexão com o esforço mental. A tecnologia nos condiciona ao mínimo esforço. Precisa escrever um texto? Peça para uma IA. Precisa fazer uma conta? Jogue na calculadora. Precisa lembrar um nome? Pesquise no histórico. Com isso perdemos o prazer de exercitar o próprio cérebro. E quando não usamos, não mantemos. Há uma expressão entre neurocientistas: use it or lose it. O cérebro se adapta ao que é exigido. Se exigimos pouco, ele entrega pouco. Isso significa que estamos condenados? Não. Mas significa que precisamos acordar. A tecnologia não é um inimigo. Ela é uma aliada, quando usada com consciência. Aplicativos podem treinar nosso cérebro. Cursos online podem expandir o pensamento. IA pode nos ajudar a organizar ideias, mas não pode ser nosso cérebro reserva. Se deixarmos de exercitar a mente, estamos nos tornando dependentes de um sistema externo para pensar por nós. O mais irônico é que o Homo sapiens, o ser humano moderno, surgiu como o ápice da inteligência adaptativa. Dominamos o fogo, criamos linguagem, inventamos matemática, astronomia, filosofia. Mas hoje,
Dependemos do GPS para chegar a uma padaria a 3 quarteirões. Usamos apps para lembrar de beber água. E esquecemos de usar a cabeça. A comparação com primatas não é à toa. Eles se adaptam ao ambiente. Sobrevivem com o que têm. Mas não criam ferramentas mentais. Nós criamos. Nós vamos além. Mas estamos perdendo essa vantagem, aos poucos e sorrindo diante da tela. A evolução nos trouxe até aqui. Mas não garante que continuemos evoluindo. A responsabilidade agora é nossa. Ou usamos a tecnologia para expandir nossa mente, ou deixamos que ela pense por nós, enquanto nos tornamos seres altamente funcionais, mas cognitivamente acomodados. Você não precisa decorar 20 números de telefone, mas pode memorizar o número da sua mãe. Você não precisa ler 5 livros por mês, mas pode se permitir 10 páginas por dia. Você pode usar inteligência artificial para ideias, mas não deixe que ela apague o brilho do seu próprio raciocínio. O cérebro humano é uma máquina extraordinária, mas só funciona bem quando é usada. E se você chegou até aqui, parabéns. Hoje, você usou o seu. E ele agradece.